Autoridades presentes, senhoras e senhores, muito boa tarde. Farei minha descrição. Antes falei fora do microfone para que todos possam saber onde estou. Sou Ronaldo César, neste momento atuando como mestre de cerimônias. Tenho a pele clara, olhos e cabelos castanhos, no momento vestindo um terno preto, camisa de mangas longas branca e gravata preta, e falo de uma tribuna confeccionada em concreto. Boa tarde, senhoras e senhores presentes ao plenário 13 de maio. Boa tarde, telespectadores da Leste TV, ouvintes da Leste FM e público das mídias sociais. Para a abertura da sessão solene, em comemoração dos 75 anos de fundação do Grupo Espírita Paulo e Estevão, GEP, convidamos para presidir a mesa o excelentíssimo senhor líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Guilherme Sampaio. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à Assembleia Legislativa. É um prazer e um privilégio recebê-los em nome dos deputados e deputadas estaduais. Senhoras e senhores, telespectadores que nos acompanham pela Leste TV, ouvintes da FM da Assembleia Legislativa, cidadãos e cidadãs que também nos acompanham pelas redes sociais, invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão solene em comemoração aos 75 anos de fundação do Grupo Espírita Paulo e Estevão, o GEP, em atendimento a requerimento de nossa autoria, também subscrito pela deputada Jô Farias e deferido pela mesa diretora dessa Casa Legislativa. A presidência convida a compor a mesa, com muita satisfação, as seguintes personalidades: o senhor Miguel Barreto Falcão Neto, presidente do Grupo Espírita Paulo Estevão. Com muita alegria, nós convidamos também nosso querido vereador de Fortaleza, doutor Vicente Pinto, aqui representando a Câmara Municipal. Convido o senhor Gabriel Moreira Mamed, presidente da Fundação Espírita do Estado do Ceará. Convido com muita satisfação o senhor Herbert Lima, presidente da SEASA e um dos entusiastas para que nós realizássemos essa homenagem aqui na Assembleia Legislativa. Convido a senhora Cláudia Damasceno, nesse ato representando o Centro Espírita Lá dos Humildes. Solicitamos aos presentes que fiquem em posição de respeito. Com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, ouviremos o hino nacional brasileiro, que poderá ser interpretado por todos os presentes. Raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte.
Ó pátria amada, toda a prata, sol do salve. Brasil, um sonho intenso, muito vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela e sorte padre do colosso, e o teu futuro escreve essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, pois filhos deste sol as mãos de ti, pátria amada, Brasil. Assistiremos agora a uma saudação de boas-vindas do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romeu Aldigueri, e em seguida ao vídeo institucional deste parlamento. Bem-vindos e bem-vindas à Alesse, a Casa Legislativa do Povo Cearense. Em nome dos deputados, das deputadas, servidores e servidoras, agradeço a presença de cada um de vocês. Esta presidência atende prontamente os requerimentos parlamentares de sessões solenes. Elas permitem à Alesse comemorar importantes datas, prestar homenagens especiais ou ainda recepcionar personalidades. Nesta presente sessão, também desejo expressar a minha gratidão aos homenageados e homenageadas. Vocês trilharam um relevante caminho até aqui e toda a Alesse reconhece isso. Meus parabéns. Convido agora a todos e a todas para conhecerem mais sobre a Casa do Povo e os seus serviços de apoio à sociedade cearense por meio do nosso vídeo institucional. Acompanhem e, novamente, sejam todas e todos bem acolhidos. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a Alesse, completa 190 anos. Essa é uma história de celebração do compromisso de representar o povo nos rumos do nosso Estado. Dia a dia, a Alesse trabalha para aprovar leis e políticas públicas, para atender todo o Ceará, acompanhando de perto os programas e ações dos nossos governantes. Ao longo desses anos, deputados e deputadas representam a voz dos cearenses por meio de atividades legislativas, como
nas reuniões das comissões segmentadas por setores relevantes, nas audiências públicas para ouvir a população e as organizações sobre pautas importantes nas sessões plenárias, onde se discute e decide os rumos para o Ceará e também nas sessões solenes. Internamente, a Alesse é composta por órgãos onde dedicados servidores dão um suporte fundamental às atividades legislativas e à organização da Casa. A Alesse também conta com órgãos de apoio direto à sociedade, trabalhando na garantia de direitos. Por exemplo, no direito à saúde, com o Departamento de Saúde e Assistência Social, que oferece atendimento médico e psicológico aos servidores e à comunidade. E o Centro Inclusivo para o Atendimento e Desenvolvimento Infantil, CIAD, que atende crianças com necessidades especiais. No direito à educação, com a Escola Superior do Parlamento Cearense, Unipasse, que capacita servidores, cidadãos e gestores públicos, oferecendo curso de línguas, extensão e pós-graduação. Com a Biblioteca César Caus, que disponibiliza um vasto acervo de conhecimento, e o Programa Alcance, que prepara jovens e adultos para o Exame Nacional do Ensino Médio, o aprendizado de idiomas, aspectos socioemocionais e para o mundo do trabalho. O Programa Alcance já oportunizou mais de 6.100 aprovações no Enem e vestibulares, com o Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, que oferece embasamento técnico-científico necessário ao planejamento de políticas públicas e ao processo decisório legislativo. No direito à cidadania, com o PROCON Alesse, que orienta, protege e defende o consumidor e possui, por meio do seu sistema de gestão da qualidade, a certificação internacional ISO 9001, sendo o primeiro PROCON de assembleias legislativas do país a obter tal certificação. O escritório Frei Tito de Alencar, que promove os direitos humanos, justiça e cidadania. O Centro de Mediação e Gestão de Conflitos, que auxilia na resolução pacífica de questões. A Procuradoria Especial da Mulher, que atua na defesa dos direitos femininos e no combate à violência de gênero. O Comitê de Prevenção e Combate à Violência, que trabalha para reduzir os índices de violência no Estado. O Comitê de Responsabilidade Social, que promove ações de sustentabilidade e bem-estar. A Sala do Empreendedor, que incentiva novos negócios, fortalecendo a economia local, e a parceira Casa do Cidadão, que facilita o acesso a documentos. No direito à informação, com o Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, INESP, que fomenta pesquisas e publicações de interesse público. O Memorial Deputado Pontes Neto, que preserva a história do Parlamento Cearense, e os veículos de comunicação social da Alesse, que levam informações de qualidade para dentro e fora do Estado. Essa é a cadeia de valor que a Alesse construiu por meio da atividade principal de legislar e fiscalizar, e de seus órgãos que juntos reúnem a força necessária para cumprir a missão de fortalecer a democracia participativa e o bem-estar social. Graças à marcante participação do povo cearense, a Alesse celebra sua história olhando para um futuro de representatividade, harmonia e melhorias para os irmãos e irmãs cearenses. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará. Senhoras e senhores, fundado em 13 de fevereiro de 1950,
O Grupo Espírita Paulo e Estevão é uma organização religiosa sem fins lucrativos que desenvolve atividades nas áreas assistencial, cultural, beneficente e filantrópica, tendo como objetivos o estudo e a divulgação da ciência, filosofia e da religião à luz da doutrina espírita e a promoção social de pessoas com necessidades. Além de 4 sedes em Fortaleza, Piedade, Água Fria, Praia do Futuro e Messejana, o Grupo Espírita Paulo e Estevão ainda mantém um outro centro espírita em Jaguaretama, chamado Casa do Caminho, e também o Polo Bezerra de Menezes, no mesmo município, onde assiste dezenas de famílias nos assentamentos do INCRA, na região, e as crianças do lugar, através da escola La Fabiano de Cristo. E em reconhecimento da importância desse grupo espírita, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, atendendo ao requerimento do deputado Guilherme Sampaio, subscrito pela deputada Jo Farias, deferiu a realização desta sessão solene, que prossegue com a palavra do excelentíssimo senhor deputado estadual Guilherme Sampaio. Mais uma vez, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à Assembleia Legislativa para essa solenidade de um significado tão profundo nas várias dimensões que nós podemos atribuir a um encontro como esse que celebramos coletivamente, conjuntamente, nessa tarde. Sobretudo para aqueles que creem, para aqueles que são orientados pela doutrina, podem alcançar a profundidade das palavras que eu agora compartilho com os senhores e com as senhoras, não só por aquilo que representam no plano material, mas também no plano espiritual, que é o centro da obra do Grupo Paulo Estevão. É um grande privilégio representar a Assembleia Legislativa, os deputados e deputadas estaduais do Estado do Ceará, nesse reconhecimento aos 75 anos dessa obra. Eu quero cumprimentar muito carinhosamente, acolhendo aqui no plenário 13 de maio, o Miguel Barreto Falcão Neto, presidente do Grupo Espírita Paulo Estevão, que representa milhares de trabalhadores, mais de 1.000 trabalhadores que se dedicam voluntariamente ao trabalho mediúnico, mais de 800 pessoas, pelo que eu soube, envolvidas nas ações sociais que evoluíram ao longo desses 75 anos. Muito bem-vindo, Miguel, muito obrigado por nos dar a oportunidade de expressar esse reconhecimento em nome do povo cearense. Um abraço muito carinhoso ao nosso querido vereador de Fortaleza, doutor Vicente Pinto, alguém cuja trajetória evoca muitos dos valores que constituem a base de trabalhos como as ações sociais desenvolvidas pelo GEP, razão pela qual representa aqui a Câmara Municipal de Fortaleza. Meu caro Gabriel Mamed, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, parceira do GEP na organização, na promoção de eventos importantíssimos, congressos, as atividades mais prestigiadas no campo das casas, dos grupos espíritas aqui do Estado do Ceará. Muito bem-vindo, muito obrigado. Meu caro companheiro Herbert Lima, que aqui participa dessa solenidade não somente na condição de uma autoridade, de presidente de um importante órgão público, mas, sobretudo, alguém que compartilha com aqueles que constroem a obra do GEP princípios que guiam a sua vida, a sua intervenção no mundo material, pelas mesmas razões que movem, do ponto de vista da doutrina, do ponto de vista dos valores mais profundos que dão sentido à nossa existência e que fizeram surgir o GEP. Daí a razão pela qual o Herbert nos motivou a apresentar o requerimento para que essa solenidade se desse aqui na Assembleia Legislativa, de tal forma que aqueles que constroem essa obra pudessem ter a dimensão em todos os aspectos, social, político, religioso,
da obra construída ao longo desses 75 anos. Então, muito obrigado, Herbert, por essa saudável provocação. E minha querida companheira Cláudia Damasceno, que representa aqui uma casa irmã, o Centro Espírita Lá dos Humildes, que eu já tive a oportunidade de frequentar, onde eu já tive a oportunidade de ser atendido e, sem dúvida nenhuma, compartilha valores, princípios comuns com o GEP, que, ora, nós homenageamos. E a todos vocês que compartilham conosco essa homenagem, sejam muito bem-vindos. Eu dizia, agora há pouco, que é um grande privilégio para mim ser o condutor dessa sessão solene em nome da Assembleia Legislativa. Cabe à Assembleia representar o povo do Estado do Ceará. E eu completei recentemente 20 anos de vida pública. E essa trajetória na vida pública é fruto também de uma evolução consciencial. Eu jamais imaginei, há 20 anos atrás, que estaria hoje postado numa tribuna do Parlamento, na condição de um representante do povo cearense e exercendo a autoridade do cargo de deputado estadual. Isso também é fruto, para aqueles que creem, da sintonia com as nossas vocações mais profundas, aquelas que dão sentido à nossa existência e preenchem de uma razão especial cada gesto, cada atitude, cada palavra, cada decisão que nós tomamos nesse nível existencial que compartilhamos, nessa vida terrena. Isso dá sentido também à minha presença nessa tribuna. Há poucos dias, eu tive a oportunidade de fazer um retiro. E a facilitadora desse retiro, que inclusive é palestrante numa casa espírita aqui em Fortaleza, Aida Pustiunic, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, ela mora em Minas atualmente, ela me perguntava, como é que você aguenta conviver no ambiente político? Um ambiente que muitas vezes é preenchido de uma energia tão pesada, de cargas, de vibrações, de nível tão baixo. Como é que você suporta isso? E eu respondia a ela, para a surpresa dela, você não sabe o bem que a política me fez. Porque quando a gente faz escolhas a partir de um grau de evolução da nossa consciência mais profunda, e isso traduz para mim o sentido de espiritualidade, nós encontramos as missões que nos trazem os obstáculos necessários para a nossa evolução espiritual. Aqueles que são adeptos da doutrina, com toda certeza vão compreender muito bem as palavras que eu acabo de compartilhar com vocês. Então, esse caminho que me trouxe até aqui me enche de honra por ser o representante dos 46 deputados e deputadas por ocasião dessa sessão solene, porque eu compreendo profundamente todas as dimensões da contribuição de uma organização, de uma instituição como é o Grupo Espírita Paulo Estevam. A sua contribuição no nível social, a sua contribuição no nível cultural, a sua contribuição que o faz patrimônio afetivo do povo cearense. Contribuições dessa natureza alcançam uma dimensão que vai para além das pessoas que se reúnem hoje nessa Assembleia Legislativa. Vai para além do que pode captar a nossa limitada razão. Então, eu gostaria que todos vocês que aqui estão, trabalhadores e trabalhadoras dessa obra que é o Paz e Bem, pudessem ser difusores nas 4 sedes aqui em Fortaleza, na sede lá de Jaguaretama, da dimensão e do alcance do que significa o reconhecimento do povo cearense a esses 75 anos de obra. O GEP é um patrimônio imaterial do povo cearense. E essa é a razão pela qual nós compartilhamos essa solenidade. Ao longo desses 75 anos, desde que em 1950 o senhor José de Melo César fundou o GEP, essa obra, como eu dizia há pouco, tem oferecido
uma assistência espiritual e material inestimável ao nosso povo. Como eu dizia, já são 4 sedes em Fortaleza, Piedade, que foi a primeira, Praia do Futuro, a Messejana e na Água Fria, e em Jaguaretama, que tem um significado muito especial, porque é a cidade natal do Dr. Bezerra de Menezes, um dos mentores espirituais da evolução e da difusão da doutrina espírita no Brasil, o país que tem a maior quantidade de pessoas adeptas da doutrina no mundo todo. A maior população espírita do mundo, eu não sei se você tinha essa informação, vereador Dr. Vicente, está exatamente no Brasil. A doutrina encontrou um terreno fértil diante das características culturais do nosso povo, da sua abertura intuitiva e natural à espiritualidade. E aqui se desenvolveu, e muitos brasileiros, e inclusive cearenses, se constituíram como ícones da doutrina e como mentores. É o caso do Dr. Bezerra de Menezes, é o caso de outro brasileiro querido, Chico Xavier, é o caso do Divaldo Franco, de quem nós nos despedimos recentemente. Essa obra do GEP faz parte desse patrimônio inestimável do povo cearense e do povo brasileiro. Eu dizia, são 4 sedes em Fortaleza, esse espaço também no município de Jaguaretama, mais de 2.000 pessoas, pelo que eu fui informado, envolvidas nos grupos de estudo e divulgação da doutrina, mais de 5.000 atendimentos espirituais todos os meses, e quem já passou a necessidade dessa assistência sabe o nível de conforto que isso proporciona. Eu posso falar de cátedra, posso falar por testemunho pessoal, mas isso eu entendo que não é novidade para nenhum dos que participam dessa solenidade. São cerca de 600 jovens, também nos programas relacionados ao trabalho de evangelização, 1.000 voluntários no trabalho mediúnico, 800 envolvidos nas ações sociais, a parceria nas organizações dos eventos, como eu citava agora há pouco, eventos importantíssimos do campo espírita. E eu conversava um pouco com o Miguel e dizia que tenho muitos amigos. Antes de entrar no plenário, uma servidora me abordou e disse: "O senhor é espírita?" Eu falei: "Olha, eu não posso me declarar espírita porque eu nunca estudei o suficiente a doutrina. Eu frequento um grupo que muitos de vocês conhecem, chamado Paz e Bem, um grupo de oração, um grupo espírita, mas todos os grupos com os quais eu interagi e as muitas pessoas que frequentam casas aqui em Fortaleza e que são trabalhadores, voluntários de vários grupos, têm uma relação afetiva e de gratidão e dívida muito especial com o GEP. Eu diria que boa parte dessas casas que existem são filhos e filhas desse caminho virtuoso que fez surgir o Grupo Espírita Paulo Estevão. Esse também é um motivo pelo qual nós devemos reconhecer essa obra aqui no estado do Ceará. E nós vamos materializar isso através do reconhecimento de algumas trajetórias que eu gostaria que fossem entendidas e entendidos esses reconhecimentos como a expressão do nosso carinho, do agradecimento do povo cearense a milhares de pessoas que são responsáveis, foram e são responsáveis pela sustentação dessa obra. Aqueles que são envolvidos em trabalhos voluntários, associativos, como é o caso do GEP, sabem muito bem o que isso significa. Mais que qualquer coisa, é uma opção existencial, é uma doação profunda, pessoal, daquilo que a gente tem de mais valioso na nossa vida, que é o tempo. E essa doação dá sentido ao tempo que nós consumimos durante essa existência terrena. Daí um significado profundo dessa homenagem. Hoje nós vamos reconhecer aqui, em nome de milhares de pessoas que constroem o GEP, construíram o GEP, a trajetória do Miguel Barreto Falcão Neto, presidente do grupo, integrante do conselho, do Luiz Fernando Fará Montenegro, presidente do conselho e ex-presidente do GEP, do Antônio Hamilton da Costa Júnior, vice-presidente administrativo do GEP, da Ana Virgínia Pitela Rolim,
vice-presidente dos estudos da doutrina espírita e participante do conselho do GEP, de um grande amigo do meu pai, do meu saudoso pai, Antônio Alfredo de Souza Monteiro, conselheiro honorário vitalício e ex-presidente do GEP, da Cristiane Pereira Vasconcelos e do Gabriel Moreira Memed, esses dois últimos, ambos por uma feliz sugestão da deputada Jo Farias, que compartilha a autoria desse requerimento comigo. Portanto, meus queridos amigos e amigas presentes a essa solenidade, a essa sessão solene, o conjunto dessa obra alcança um valor inestimável para o povo cearense. Como eu dizia agora há pouco, em vários níveis, no campo da assistência espiritual, mas também no campo da assistência material. E é por essa razão que nós celebramos esses 75 anos, intencionando que a força que os trouxe até aqui os impulsione a seguir adiante, movidos pelo ideal que moveram o Dr. Bezerra de Menezes e outros tantos que são mentores dessa obra que tanto bem fez ao nosso povo. Ao fazer essa referência ao Dr. Bezerra de Menezes, eu lembro que, entre outras coisas, além de médico, do corpo e da alma, o Dr. Bezerra de Menezes foi um político, vereador no estado do Rio de Janeiro, deputado provincial no estado do Rio de Janeiro, e talvez uma contribuição que passe despercebida, mas que a presença de pessoas com esse grau de consciência e de abertura e maturidade existencial na vida pública pode agregar a esses espaços, seja a contribuição para a evolução espiritual da nossa humanidade nos mais diversos espaços, inclusive nesse, inclusive no espaço da política. Todos nós temos absoluta consciência da necessidade imprescindível de preencher de sentido a nossa presença nos diversos espaços da vida social. Isso também se faz necessário na política. Então, eu encerro esse pronunciamento invocando a mentoria, a guiança do Dr. Bezerra de Menezes e de outros tantos, que usaram das suas habilidades, das suas vocações e da sua presença na vida pública para fazer o bem, invocando o objetivo estratégico de que essa tribuna e esse plenário sejam preenchidos por essa mesma intenção, fazer o bem ao povo cearense. Viva os 75 anos do Grupo Espírita Paulo Estevam. Muito obrigado em nome do povo cearense. Vou quebrar um pouquinho o protocolo, antes da sequência do nosso cerimonial, porque, como eu compartilhei com vocês, eu fui provocado a convocar essa audiência pública a partir da boa lembrança do Herbert, que aqui está, e eu gostaria de compartilhar um pouco com ele a fala no intuito de que a gente possa aproveitar ao máximo esse encontro e atribuir a ele a compreensão máxima, ampla, profunda do seu significado. O Herbert está aqui, como eu dizia, não como autoridade, como presidente da SEASA, mas como revestido de outra autoridade, da autoridade daqueles que são cúmplices desses 75 anos de caminhada do Grupo Paulo Estevam. Então, com a palavra, Herbert Lima. Boa tarde. Bem, eu não estava esperando, então eu cheguei aqui com o intuito de compartilhar com vocês esse momento de irmandade, por fazer parte da casa de Paulo Estevam. Sou um membro, trabalhando, estudando e hoje um pouquinho menos por causa das minhas atividades,
mas a minha ideia era estar aí sentadinho, quietinho, né? E não foi à toa que eu sugeri ao deputado, né, que fizesse essa homenagem, que foi bem acolhida por essa casa, né, reconhecimento aí, né, do papel do GEP. E antes de continuar, eu quero saudar aqui, então, o nosso deputado Guilherme Sampaio, que acolheu, foi um entusiasta fundamental nesse processo, né, e que compartilha com os mesmos projetos, com os mesmos ideais que a gente está lutando e procurando vivenciar no dia a dia. Muito obrigado. Doutor Vicente, né, que é um outro companheiro, que representa aqui a Câmara Municipal de Fortaleza, que é uma pessoa extremamente humana, né, uma pessoa que tem tudo a ver com o que a gente acredita e professa, então, desenvolve a política também dentro desse viés. Ao Miguel, né, que representa essa entidade, a gente conheci Miguel nos estudos, dentro da casa do Paulo Estevam, fui aluno dele, né, no GEP, né, no ESD 1, né, a gente compartilhou muitos trocas de ideias, né, aprendizado. O Gabriel Mamed, né, que eu não conhecia, um prazer, e tem essa missão aí de estar à frente da nossa federação, né? E a Cláudia, também uma companheira, né, a amiga, né, do lado dos humildes. E aí eu cheguei aqui e perguntaram: você vai querer falar? Eu disse: não, eu vou ficar ali sentado. Depois me chamaram para ir para a mesa. Aí eu falei: tu quer falar? Eu falei assim: tá, com essa insistência, eu vou falar um pouquinho, né, porque é um testemunho, né? O Guilherme falou das milhares de pessoas que adentraram ao GEP e ressignificaram as suas vidas, né? E aconteceu isso também comigo, nesse mesmo momento, né? A gente fala sempre, a gente vai pela dor, pelo amor, né? Então, isso faz parte da vida de quem quer trilhar, e eu estava no momento que eu precisava ressignificar a minha vida, reafirmar os meus compromissos, né? Porque a gente precisa exercitar cada vez mais uma vida de amor, de entrega, de companheirismo, de humanidade. Só que isso tem que ter um sentido na medida que ela precisa ter uma racionalidade. A gente não faz isso à toa, a gente tem um sentido e tem um propósito, e a doutrina fala que a fé, ela tem que ser raciocinada, ela tem que ter um significado e ela tem uma ciência nisso. É isso que a gente aprende, né, com a doutrina espírita, e a gente se ouve falar muito, o GEP é uma grande universidade. Ele tem como propósito compreender a doutrina, o que significa, compreender as razões do porquê a gente vive os tormentos, as mazelas do nosso dia a dia, e qual é o caminho que a gente tem que trilhar para alcançar, né, o aperfeiçoamento moral e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E isso significa muito também um exercício diário de compromisso, de acolhimento com os outros, com as pessoas, e o GEP ensina isso todos os dias. Todos os dias o GEP tem voluntários, né, que estão lá na segunda, estão na terça, estão na quarta, estão todos os dias, domingo, né, e se dedicam para que essa evangelização, essa mensagem chegue ao coração de todos. Então, é uma casa acolhedora. Eu só tenho que agradecer, né? Essa minha vinda aqui também é para agradecer, em nome de tantos e tantos que são acolhidos por essa casa. Muito obrigado, GEP, pelos seus 75 anos. 75 anos não são 75 dias, né? Passa por vários turbilhões, por várias provações, mas a espiritualidade, ela dá o caminho e protege essa casa e a todos que fazem, né? Muito obrigado, e
uma justa e merecida homenagem. Um abraço. A seguir, daremos início às homenagens em comemoração dos 75 anos de fundação do Grupo Espírita Paulo e Estevão, GEP. Convidamos ao centro do plenário o deputado Guilherme Sampaio para fazer a entrega dos certificados. Queria convidar a me acompanhar o vereador Dr. Vicente Pinto. Homenagearemos neste momento Miguel Barreto Falcão Neto, presidente do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Homenagearemos neste momento Luiz Fernando Fará Montenegro, presidente do Conselho Diretor e ex-presidente do Grupo Espírita Paulo e Estevão, neste ato sendo representado por Zobaida Pessoa. Homenagearemos neste momento Antônio Hamilton da Costa Júnior, vice-presidente administrativo do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Homenagearemos neste momento Antônio Alfredo de Souza Monteiro, conselheiro honorário vitalício e ex-presidente do Grupo Espírita Paulo e Estevão, neste ato sendo representado por Miguel Barreto Falcão Neto. Homenagearemos neste momento Cristiane Pereira Vasconcelos, representante do Polo de Divulgação Espírita Dr. Bezerra de Menezes, neste ato sendo representada por Larissa Bezerra Araújo. Convidamos ao centro do plenário para receber a homenagem Gabriel Moreira Mamed, presidente da Federação Espírita do Ceará. Convidamos para dar sequência a esta sessão solene, retomando a presidência da mesma, o excelentíssimo senhor deputado Guilherme Sampaio e o excelentíssimo senhor vereador de Fortaleza, doutor Vicente. Convido a fazer uso da palavra o senhor Miguel Barreto Falcão Neto, que preside o Grupo Espírita Paulo e Estevão e falará em nome dos homenageados. Excelentíssimo senhor deputado Guilherme, a quem agradecemos, em nome do GEP,
por essa homenagem, por ocasião dos nossos 75 anos. Excelentíssimo senhor Dr. Vicente Pinto, vereador de Fortaleza, queridos amigos, confrades do Movimento Espírita, Herbert, nosso companheiro lá do JEP, querido Gabriel Mamed, presidente da FEEC, e a senhora Cláudia Damasceno, que representa o Centro Espírita Co-Irmão, Lar dos Humildes. É uma honra para nós representar aqui, deputado, as quase 3.000 pessoas que recebem apoio espiritual e material do Grupo Espírita Paulo Estevão. Somos, dessas 3.000 aí, 600 trabalhadores e 2.400 que frequentam todas as atividades da casa. O JEP, que faz 75 anos, e no qual eu tenho a honra de representar nesse instante, entendo que é importante a gente citar também os nossos precursores, aqueles que antecederam, né, que criaram toda essa estrutura que nós hoje somos igualmente beneficiados. Então, eu queria citar o senhor José de Melo César, que foi o nosso fundador, na década de 50 do século passado. O seu filho, José Pedro de Melo César, que também foi presidente da casa. O senhor Sebastião Moura, o senhor Cícero Rocha, Edilson Medeiros, Luiz Fernando, que aqui foi homenageado e citado, o senhor Antônio Almeida, que também foi presidente do JEP em várias ocasiões, e que representam todos os quase 40 gestores que ao longo desses 75 anos fizeram parte da história do nosso JEP. Mas eu não posso deixar aqui de citar a figura do senhor Antônio Alfredo de Souza Monteiro, que aqui foi homenageado. Com todo respeito a todos nós que trabalhamos na casa e a todos os demais que nos antecederam, eu digo sempre que o JEP foi fundado novamente em 1986, quando o seu Monteiro, cearense de redenção, retornou ao seu estado natal, ao Ceará, depois de mais de 30 anos servindo ao Exército Brasileiro, e procurou uma casa espírita já, se tornou espírita em Manaus, aí na década de 80, aliás, minto, no Rio Grande do Sul, na década de 70, no início da década de 70, na Sociedade Espírita Luz e Caridade. E transitou, por força do seu trabalho como militar, a cada 2 anos ele mudava de estado da federação, transitou no Movimento Espírita do Amazonas, lá no Hospital Allan Kardec, transitou igualmente no Movimento Espírita de Brasília, na Federação Espírita Brasileira, onde foi protagonista, junto com Cecília Rocha, de um ato que ajuda hoje, né, a diversas casas espíritas no país, que foi a estruturação de um estudo sistemático que deixou para nós um legado aí, para nós e para todas as casas espíritas, de referência de estudos espíritas. E após Brasília, ele foi para a reserva e optou por retornar ao seu estado natal, e encontrando abrigo no Grupo Espírita Paulo Estevão, que era uma casa ali na Piedade, e que ficava próximo à residência dele, ele morava ali na Barão de Aracati, né? E ele chegou ao Grupo Espírita Paulo Estevão e, de pronto, foi reconhecido pelo senhor Sebastião Moura, então presidente, como uma pessoa que iria revolucionar a casa espírita. E, de pronto, o senhor Sebastião recebeu, eu não sei exatamente com quanto tempo, mas com menos de 1 ano, o seu Monteiro era presidente do Grupo Espírita Paulo Estevão, com o apoio de todos que ali já o antecederam. E seu Monteiro, então, revolucionou o movimento espírita, através do Grupo Espírita Paulo Estevão, implantando o estudo sistematizado da doutrina espírita, esse estudo que ele havia participado da organização na Federação Espírita Brasileira alguns anos antes, e implantando uma outra atividade que nós hoje chamamos carinhosamente de ATE, que é atendimento espiritual,
que ele criou pessoalmente lá no Hospital Allan Kardec, quando transitou pelo Movimento Espírita do Amazonas. E essas duas atividades, elas revolucionaram o movimento espírita. O GEP, que até então contava com 50, 60 frequentadores, em 2 anos teve que ampliar, teve que comprar a casa vizinha, né? Nos cotizamos e compramos a casa vizinha, porque as atividades não davam mais conta de receber aqueles que procuravam o Grupo Espírita Paulo Estevam. Hoje, seu Monteiro ainda vivo, né, experimentando algumas dificuldades inerentes à idade, já com 86 anos, mas mais vivo ainda nas nossas memórias, no nosso afeto, na nossa gratidão por todo o legado que ele deixou, de uma casa que acolhe hoje, como o querido deputado Guilherme colocou aqui para nós, uma quantidade imensa de pessoas. Se eu pudesse resumir, eu diria que são em torno de 3.000 pessoas, com mais jovens e crianças, dá em torno de 3.500 pessoas que são acolhidas em todas as atividades do GEP. Então, seu Monteiro, fica aqui o nosso registro e agradecimento pela homenagem merecida. Ele, de fato, foi a pessoa que nos deixou esse legado. Em 1990, final do século passado, não me recordo exatamente qual ano, seu Monteiro, juntamente com seu Bem-vindo Melo, ex-presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, tiveram, obviamente por intuição, a felicidade de resgatar, né, a história do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, cearense, patrono do movimento espírita, que, como foi muito bem dito aqui pelo deputado Guilherme Sampaio, está entre nós, né, patrocinando a divulgação do espiritismo em nosso país, ajudando as casas espíritas nesse trabalho divino, nesse trabalho do Cristo, que é de levar o espiritismo até as pessoas. E eles, então, procuraram, havia um marco que datava do início da década de 70, que foi colocado uma placa, né, que foi colocada no local onde nasceu o Dr. Bezerra de Menezes, em Jaguaretama, no Ceará. Na realidade, é na zona rural de Jaguaretama, fica a uns 15 quilômetros da cidade, do centro urbano. E até então, de 70 até a última década do século passado, 20 e poucos anos se passaram, e esse marco permanecia lá, isolado, não havia estrada, no meio do mato. Seu Monteiro, com seu Bem-vindo, então, localizaram esse local e, a partir desse dia, elaboraram um plano, certamente intuídos aí pela espiritualidade, que hoje está materializado no Polo de Divulgação Espírita Dr. Bezerra de Menezes, dirigido pela nossa querida Cristiane, aqui representada pela Larissa, que recebeu a homenagem, e que certamente e justamente, né, de forma justa, nos faz relembrar e homenagear o Dr. Bezerra de Menezes, cearense, patrono do movimento espírita. Me lembro bem que seu Bem-vindo dizia, Dr. Bezerra é conhecido no Brasil todo, mas os espíritas de outros estados falam mais em Dr. Bezerra do que nós cearenses. Então, é mais do que necessário esse registro, essa homenagem ao Dr. Bezerra com a construção do Polo Espírita em Jaguaretama. De forma que estamos aqui, deputados, agradecidos pela homenagem. O GEP hoje transcendeu a questão doutrinária, a divulgação da doutrina espírita, com projetos na área de assistência social, que distribuem, promovem eventos, distribuem aí 350 cestas básicas mensalmente, 400 sopas são distribuídas semanalmente, toda semana, nas suas sedes sociais, lá na Praia do Futuro e na sede de Messejana. Promove atividades de assistência social com o Evangelho, naturalmente, a aproximadamente 120 idosos na ação Felicidade Não Tem Idade. Promove ajuda doutrinária lá em Jaguaretama a todos os centros espíritas que surgiram a reboque da instalação do Polo Espírita do Dr. Bezerra de Menezes. Enfim, já transcendemos a questão da divulgação doutrinária com uma ampla gama de ações
na área de assistência social a todos aqueles que procuram o GEP necessitados. Registro aqui mais uma vez o nosso agradecimento em nome de todos os trabalhadores da casa. Solicitamos aos presentes que fiquem em posição de respeito. Com letra de Tomás Lopes e música de Alberto Nepomuceno, ouviremos o hino do Estado do Ceará, que poderá ser interpretado por todos os presentes. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão solene em comemoração aos 75 anos de fundação do Grupo Espírita Paulo Estevão, GEP. Desejamos a todos uma boa noite. Muito obrigado.